falarem não, tá bom? Agora nós vamos ler as Escrituras na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Romanos 3. Nós amamos a Deus, né, com a sinceridade das crianças. Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 3. O que é uma epístola, pessoal? Uma carta. Foi uma carta de doutrinação que Paulo mandou ali aos irmãos reunidos em Roma, né? Por isso que chama os romanos, tá bom? Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do seu Espírito Santo. Privilégio dos judeus, a justiça de Deus é o título. Qual é logo a vantagem dos judeus? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita. Em toda maneira. Porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando forem julgados. E se a nossa injustiça, por causa da justiça de Deus, que diremos, porventura, que Deus será injusto, trazendo ira sobre nós? Entre parênteses, ele fala como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bem? Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto como judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, como as suas línguas tratam enganosamente. Peçonhas e ásperes está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei se vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs
para propiação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes conhecido, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus, e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Capítulo extenso, irmãos, mas não dá para ser resumido. Aqui, irmãos, antes de começar a explanação da palavra, o Senhor me trouxe adiante, né, irmãos? Quando eu estava na escola, sempre fui uma pessoa de difícil aprendizado. Pessoa que deu muito trabalho, que não me concentrava. Mas se tinha uma coisa, irmãos, em que eu era elogiado, era em leitura, interpretação de texto. Sempre, irmãos, tirei nota boa nessas partes. Quando eu ia fazer um texto, quando eu ia interpretar, e na leitura. Eu não entendia por quê, irmãos. E hoje eu, olhando, irmãos, a leitura, né, irmãos, e a interpretação de texto, a gente vê, irmãos, que cada homem realmente ele tem um dom dentro de si. Alguns têm um dom para um tipo de trabalho, outros têm um dom para outro. Então hoje eu vejo, irmãos, que é muito utilizado no que eu faço, irmãos, a interpretação de texto e a leitura. Então vamos aqui, irmãos, vamos esmiuçar esta palavra aqui, que muita gente, irmãos, esta palavra aqui, irmãos, Romanos, é um livro que muita gente confunde. Por causa desse livro aqui, há variações de doutrinas cristãs. Então Paulo vem aqui, irmãos, desde o começo, ó. Ele está falando com os judeus. Então ele pergunta aqui para os judeus aqui, ó. Qual que é a vantagem, né, dos judeus? Ou qual que é a utilidade da circuncisão? Circuncisão é como era o batismo, irmão, dos judeus. Se cortava o prepúcio, né, do órgão genital masculino. Ele está perguntando qual que é a vantagem deles. Vantagem em quem, irmão? Sobre os outros povos, né? Aí ele fala assim, muita, né? Muita. Porque eles foram escolhidos, irmãos. Em toda maneira. Porque primeiramente a palavra de Deus lhe foram confiadas. Ou seja, eles eram o primeiro povo escolhido. Presta atenção. Aí ele vem no 3 aqui. Pois que, se alguns foram incréditos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Né? Então ele está dizendo, irmãos, que mesmo que os judeus, irmãos, foram incrédulos, inclusive, não aceitando Jesus, a sua incredulidade não anulou, irmãos, as promessas que Deus tinha na vida deles. E qual que eram as promessas? De uma terra abençoada, de um povo abençoado, né? E continua sendo um povo abençoado, irmão. Israel é uma das nações mais desenvolvidas tecnológicas. A agricultura, irmãos, eles desenvolveram os métodos que eles estão colhendo e exportando fruta, irmãos, para os países europeus, sendo que eles são um país deserto, irmãos. Então, entenda a sabedoria desse povo. Aonde esse povo vai, irmãos, eles são abençoados financeiramente. Porque a promessa de Deus está na cabeça deles. E mesmo que eles foram infiel e não creram no Messias, a benção de Deus continua na cabeça deles. Porque Deus não volta atrás do que ele fala. Entendeu? Aqui nós vamos no 4. Vamos esmiuçar, irmãos. Versículo por versículo. Vamos no 4 aqui, ó. De maneira nenhuma. Seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito. Para que seja justificado em suas palavras e vença quando for julgado. Então, irmãos, aqui no versículo 4, né, irmãos? Ele está dizendo assim, é igual nós, irmãos. Se nós não formos fiéis, se o homem se afastar de Deus, né? Irmãos,
pela incapacidade do homem. Mas a promessa de Deus, irmãos, de nos dar salvação, sempre está de pé. Quando nós nos arrependemos e voltamos a Deus, Ele está sempre disposto, irmão, a estender a mão para nós. Não importa a multidão, irmãos, de coisas erradas que nós fizermos. Se nós nos arrependemos verdadeiramente, né, irmãos? Irmãos, e confessar com a nossa boca que estamos errados, que andamos em mentira, o Senhor, irmãos, Ele restaura de novo a aliança conosco, como Deus fazia no Antigo Testamento. Ele falou assim, se eu mandar uma maldição para uma nação, e essa nação se arrepender, como foi Nínive, eu retiro o mal dessa nação. Então veja, irmãos, aqui Paulo falando. Vamos para o versículo 5, acompanhe, irmãos, você. Versículo por versículo na Bíblia. Aqui, ó. E se a nossa injustiça, por causa da justiça de Deus, e se a nossa justiça for injustiça, for por causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Fala como homem. Aí ele fala que de maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Então o que ele quer dizer aqui, irmãos? Que pela nossa transgressão, né, irmãos, Deus vai punir nós, irmãos, ou vai punir o injusto? Não, irmãos, não. Cada um dará conta, irmãos, da sua própria injustiça no tribunal de Deus. Porque a única justiça, irmãos, o único justo é Cristo. Né, irmãos? Então ele está falando aqui no 6, não. Porque se Deus for julgar a Michele pelas minhas injustiças, Ele não está sendo justo. Então ele vai julgar cada um, né, irmãos, segundo a sua injustiça. E a nossa justiça é em quem, irmãos? Em quem nós somos justificados? Em Cristo. Se somos justificados em Cristo, já somos justos. Quem que vai ser julgado? O que não foi justificado em Cristo. Porque aquele que não foi justificado em Cristo, aonde que ele vai buscar justiça? Olha, irmãos. Onde que há justiça, irmão? Às vezes a gente pensa assim, ó, presta atenção no desenrolar da palavra. Ah, mas fulano vai para o céu. Fulano é uma pessoa boa. Boa sobre quais circunstâncias? Depois Paulo vai falar mais para frente. Não há um justo, não há um bom sequer. Então a nossa justiça, irmãos, ela é justificada pela justiça de Deus. É isso que Paulo está falando. Entendeu? Agora vamos para o versículo 7. Ó. Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda julgado também como pecador? Aqui, irmãos, ele está dizendo aqui, irmãos, que a nossa mentira exalta mais a verdade de Deus. Ou seja, é quando nós vemos que nós somos incapazes, nós olhando pela medida de Deus, nós vemos que nós somos mentirosos. Ainda que nós sejamos o melhor ser humano do mundo. É a obrigação nossa, irmãos, com a sociedade, ser a melhor pessoa do mundo. Mas isso não traz para nós salvação. A salvação é em Cristo, porque Ele é o único perfeito. Então a nossa mentira, irmãos, exalta mais a verdade de Cristo. Porque, irmãos, por mais que nós tentamos fazer o bem, nós praticamos o mal. E às vezes, mas eu não pratico o mal. Mas o teu pensamento, Deus sabe o teu pensamento. Qual que é o primeiro pensamento que vem na tua mente? Tá bom? Então aqui no versículo 7, Paulo vai falando isso. Agora nós vamos para o versículo 8, irmãos. Olha só que interessante. E por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males, para que venham bens, a condenação desse é justa? Olha aqui, ó, aqui é outra coisa. Ó. Então eu vou dizer assim, eu vou fazer o mal então, porque assim Deus vai ser exaltado. Eu vou servir a Deus de qualquer jeito. Já que eu estou salvo, eu posso fazer o que eu quiser. Irmãos, cuidado com essa doutrina que está invadindo a internet. Está invadindo os lares. Não é assim. Paulo falou assim, não é assim. Né? Ele diz que não é assim. Então eu vou fazer de qualquer jeito. Já que a minha maldade exalta a justiça de Deus, então eu não preciso mais fazer as coisas boas. Então aqui vamos pular aqui para a resposta, né? Vamos pular para a resposta aqui no versículo 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como grego, todos estão debaixo do pecado.
como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então aqui ele vem de novo repreender os judeus, dizendo assim que, né, irmãos, o ser judeu já não garantia mais, como significava, eu sou melhor pessoa que você porque eu sou judeu, eu sou mais homem de Deus do que você só porque eu sou judeu. Isso não garantia. Então ele vem no 10 aqui, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, colocando o homem no patamar de pecador, todos os homens, né? Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Então ele está dizendo aqui, ó, pela lei, pelo judaísmo, não há como se achegar a Deus. É isso que ele está querendo dizer no 11. No 12 ele vem aqui, ó, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Vamos pontuar o 12 aqui, ó. Então, pela lei, irmãos, nós somos condenados. Porque ela não consegue, ela não tem poder de justificar o homem perante Deus. Antes a lei tornou o homem cada vez mais transgressor. Porque ele não cumprindo a lei, ele se tornava um criminoso, um transgressor da lei. Tá? Importantíssimo, irmãos. Importantíssimo. Por isso que eu estou fazendo versículo a versículo. Tá? Tenham paciência, porque você vai cair muita narrativa aqui. Ó. A sua garganta é um sepulcro aberto, ou as suas línguas tratam enganosamente. Peçonhas de ásperes estão debaixo dos seus lábios. Vamos aqui, ó, no versículo 13. Então aqui é mortos, irmãos, pelos nossos próprios pensamentos, pela nossa própria língua, pelo nosso próprio entendimento. Soberba, né, irmãos? Quando a gente começa a estudar a Bíblia, acha que sabe mais do que o outro. Soberba, né, irmãos? Arrogância, petulância. É isso que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos. No versículo 12, né? A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente, né? O 13, perdão, já tinha lido. Então, ásperes está debaixo dos seus lábios. Está querendo dizer aqui, irmão, que nós estamos no nosso próprio entendimento. Nossa língua só sai, irmãos, palavras sem edificação. Sepulcro ele está chamando a nossa garganta. Por que sepulcro? Porque a língua está morta. A língua que não confessa Jesus Cristo, Paulo está dizendo aqui, morto. O que sai da nossa boca é morto. Não traz edificação. Aí vamos no 14 aqui. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Palavras de iras, como ele já citou aqui. Língua morta. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Né, irmãos? Injustiças. Né, irmãos? São realizados por nós todo momento. E aí ele vem aqui para o 17, ó. Em seus caminhos a destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Contenciosos, né, irmãos? E não conheceram o caminho da paz. Quem que é o caminho da paz, irmãos? Quem que é o príncipe da paz citado em Isaías? Jesus. Por que o caminho da paz? Porque Jesus, irmãos, ele mudou o mundo sem levantar uma espada. O príncipe da paz. E aonde que isso na Bíblia se mostra, Michele? Onde que se prova que Cristo é o príncipe da paz? A vida dele inteira, mas tem um momento que é crucial, que nós vamos aprender hoje. Quando ele entra em Jerusalém em cima de um jumento. Porque o rei naquele tempo, se ele entrasse na cidade em cima de um cavalo, era porque ele ia sair ou estava voltando da batalha. O cavalo era um animal de batalha. E o jumento, quando o rei montava no jumento, significava que ele vinha em paz. Era esse o significado daquela época, quando o rei entrava. Então, quando o rei entrou em Jerusalém, ele entrou como? Em um jumento, para mostrar que ele era o príncipe da paz, o rei da paz, o pai da eternidade. Até então, Jesus ainda não era coroado rei. Quando ele foi coroado rei? Quando ele foi coroado na cruz. E por nós, irmãos, pelos nossos pecados, ele ascendeu ao céu outra vez. Ali ele é coroado rei, porque ele venceu o mundo. Reis e sacerdote. Até então ele era o sacerdote, rei, quando ele se alçou. Então ali ele foi coroado o príncipe da paz. Ou ali ele estava dizendo que ele ia ser o rei, porque foi antes da crucificação. E ele entrou num jumento, significando, eu vim trazer paz. Significa que o mundo tem paz por causa dele? Não. Ele exemplificou a paz. Veja a importância, irmãos, da gente entender o contexto histórico da Escritura, tá? Então aqui a gente vai no 18, né? 18, né, Michele? E conheceram, 17 de novo, e não conheceram o caminho da paz.
Nós não conhecemos o caminho da paz, que foi Cristo. Ou ele está falando aqui para os judeus, né? Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há misericórdia, não há compaixão. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então ele está dizendo aqui, irmãos, no versículo 19, né, irmãos, que a eleição já, irmãos, não é, irmãos, a justificação perante Deus, né? Que tudo que a lei diz, irmãos, era melhor nós ficarmos calados, porque já, irmãos, já não nos justificava na presença de Deus essa eleição da lei. Por isso, nenhuma carne seja justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, irmãos, é pela lei e a nossa incapacidade. Por quê, irmãos? Porque Deus deu a lei para nós. Presta atenção. Isso aqui é chave, irmãos, do Evangelho. Deus deu a lei para nós. Nós éramos capazes de guardar a lei? Éramos ou não? Éramos. Éramos. Deus não errou. Deus só não contava, irmãos, com a nossa incapacidade de fazer o certo. Nós éramos capazes. Eu vou provar para você por quê. Porque Jesus cumpriu. E Jesus foi homem. Jesus nasceu num corpo de carne. Ele foi homem. E se ele mostrou para nós que era possível cumprir a lei, também era possível para nós. Veja aqui, irmãos, a importância do versículo 20. Né, irmãos? Por isso ele fala aqui, ó, por isso que nenhuma carne será justificada diante de Deus pela obra da lei. Porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Então Deus deu a lei para o conhecimento do pecado? Não. Ele deu para o conhecimento, para nós, irmãos. A lei veio assim, ó. Ela veio para trazer para nós o conhecimento do pecado e para nós nos arrepender do pecado. A lei não veio trazer para nós a perfeição, Michele. Ela veio trazer para nós, ó, eu pequei, Senhor, me perdoa. Leva o sacrifício lá, o Senhor perdoava. Só que o homem começou a mudar a forma de fazer o sacrifício. Em vez de ele pegar o seu melhor ovelha, o seu melhor bode, o que ele fez? Ele começou a pegar os aleijados. Ele começou a tentar. Deus não está vendo. Então a lei era perfeita. Mas a imperfeição do homem fazia com que a lei fosse impossível. É isso que ele está querendo dizer no 20. Agora nós vamos para o 21. Veja a perfeição das Escrituras, irmãos. Por isso que é importante, as cartas do apóstolo São Paulo, você tem que ter tempo para ler ela. Mas agora, aí ele está respondendo aqui, ó. Se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Então aqui, irmãos, ele está dizendo que a graça, ela veio para ser superior à lei. Não tirando, não eliminando os sacrifícios daqueles que foram fiéis, os profetas e os homens do passado. É isso que ele está querendo dizer no 21. Aí nós vamos para o 22. Isso é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Ou seja, irmãos, a graça de Cristo nivelou a todos nós. Tá? Não existe mais gentil e judeu. Foi expandido a porta a todos aqueles que crerem e seguirem a Jesus e confessarem publicamente Jesus como seu Salvador, batizando, que a confissão pública é o batismo. Esses irmãos serão justificados, não mais segundo a sua lei, segundo as suas obras, mas segundo a obra maior de Cristo na cruz. É isso que Paulo está falando no versículo 22. Tá? Porque não há mais diferença. Se o judeu crê, se o judeu não crê, é a mesma coisa. Tá? Acabou esse negócio de povo escolhido. Povo escolhido é o escolhido por Cristo. É o que escolhe servir a Cristo. É o que escolhe dar o primeiro passo a Cristo. Por isso que ele fala, vinde a mim, todos que estão cansados, aflitos, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Vinde a mim, que sou manso e humilde. Tá bom? Então agora a gente vai para o 23, ó. Olha que legal o 23, ó. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Né? Todos os que pecaram foram afastados de Deus, né? Então, irmãos,
Ele não está falando assim, agora Cristo salvou vocês, vocês podem pecar à vontade. Não. Todos os que pecam, eles se afastam de Deus e continuam se afastando da cruz de Cristo. Mas aí, irmãos, Cristo não morreu pelo pecador? Sim. Mas pelo pecador que se arrependeu nele. Por quê, irmãos? Cristo pagou o pecado original na cruz, ele zerou a conta. Mas agora você tem que seguir a ele, para ele ser o seu advogado. Para ele te justificar os teus pecados perante Deus. Se você não tiver essa justificação, os teus pecados serão acumulativos, como na lei, irmãos. Se você não paga uma multa de trânsito, isso vai agravando a sua situação perante a lei. Por isso, Cristo é importante, super importante na vida do cristão e de quem segue a Deus. 24. Sendo. Agora só, olha como vai encaixando o que eu vou falando e o versículo vai encaixando um em cima do outro. Olha o quebra-cabeça. Sendo justificados. Ele está falando aqui, ó, que todo mundo pecou, foi destituído da glória de Deus. Olha aqui no versículo 24, acabando com a teologia dos calvinistas. Olha cá, eles costumam pegar esse versículo isolado, que todos pecaram e estão destituídos. Aí Paulo falando, mas sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Verdade, todos nós somos pecadores e não alcançaremos salvação de nós mesmos, mas somos justificados por Cristo. Entendeu, calvinista que vai ouvir depois desse culto? Ao qual Deus propôs, olha aqui, para apropriação pela fé no seu sangue de Cristo, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Olha aqui, irmãos. Olha que interessante. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. O sangue de Jesus, irmãos, ele foi, irmãos, planificado junto com Deus para cobrir o pecado, a incapacidade. Deus teve compaixão, né, no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos. Então todos os pecadores se justificam pelo sangue de Cristo, se aceitarem a Cristo, tá? Por isso que ele fala assim, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. É simples, irmãos, aqui a leitura corrobora, tá? E aqui ele diz aqui, ó, os pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus. Deus teve paciência com o homem até a vinda de Cristo. Agora, irmãos, Deus oferece para nós a misericórdia da lei. Lei sem misericórdia se tornou uma punição. Por isso que a lei mais punia. Ela não tinha mais capacidade, porque a misericórdia o homem não aceitou. Então o Senhor mandou só a misericórdia e tirou a lei, para que a misericórdia fosse por nós justiça. Glória ao nome santo do Senhor. Olha no 26, irmãos. Para demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Está entendendo, irmãos, por que o irmão Tiago está fazendo leitura e tudo que ele está explicando no versículo anterior está encaixando no próximo? É assim que você tem que ler as Escrituras e não tirar o versículo do contexto. Então aqui ele está afirmando de novo, para demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Então, irmãos, ele está perguntando aqui, irmãos, aonde que está a falsidade, o truque? Onde que está o que vai te pegar? Né? Então, aonde que está aí? É excluída? É excluído o que o Senhor já falou antes? Não. Não. Por qual lei, então? Das obras? Não. Porque pelas obras nós somos incapazes. Já demonstramos isso. Mas é pela lei da fé. Isso já foi instituído, irmão, desde o princípio. Abraão creu porque ouviu a Deus. E isso lhe foi imputado como justiça. Sempre foi pela fé, irmãos. Foi pela fé que Abraão fez o que fez, Moisés fez o que fez, Jacó fez o que fez, né, irmãos? E Isaac fez o que fez, tudo pela fé.
Eles ouviram e isso lhe foi imputado como justiça. Mas agora temos uma justiça superior. A justiça de próprio Deus vindo na terra e se entregando para nós. Porque ainda, irmãos, que nós não conseguimos entender o que os homens do passado fizeram, tudo, irmãos, começa a ser entendido pelo sacrifício de Cristo. Por isso que Cristo é a chave hermenêutica. Que é isso, irmão? Cristo é a chave hermenêutica. Cristo é a chave que abre todos os livros da Bíblia. Se você entender o que Cristo falou aqui, fez aqui em Romanos, que Paulo está ensinando para nós, você consegue encaixar em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia você vai ver manifestação de Cristo na boca dos profetas. Nós vimos aqui semana passada em Davi, no leito de morte, falando que viria um após ele, que seria justo. Ele estava falando de Cristo. Mas quem estava lá ouvindo ele falar, entendia isso? Não. Quando que foi entender isso? Quando Cristo se manifestou. Aí aquelas palavras se fizeram vivas. Cristo é a chave hermenêutica. Vocês estão entendendo? Espero que eu não esteja falando em linguagem difícil, para que todos entendam. Agora nós vamos para o 28. Ó. É 28, né? Concluímos, pois, olha só, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Ele está afirmando, tá? Não é pergunta. Então ele fala assim, então eu vou concluir. O homem é justificado por Cristo. Justo. Entendeu? Sem as obras da lei. Aí ele vem aqui. É porventura Deus somente dos judeus? Por que Paulo está falando aqui no 28? Vamos voltar para o 28. Concluímos que, eu estou concluindo, que o homem então é justificado pela fé sem as obras da lei. Ele está concluindo isso. Por quê? Porque nós não precisamos mais das obras da lei. Se nós seguirmos as obras de Cristo, o que ele nos ensinou, nós estamos cumprindo toda a lei. Não é assim? O que Jesus falou? Mestre, qual é o maior mandamento? Ele falou assim, o maior mandamento é: ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento e de todo o teu coração. E ama o teu próximo como a si mesmo. De esses dois mandamentos se resume toda a lei. Você está entendendo, irmão? Glória ao nome santo do Senhor. Então agora eu vou para o 29. É porventura Deus, não, vai para lá, somente dos judeus, e não é também dos gentios? É uma pergunta. Também dos gentios, certamente. Ele está afirmando, irmãos. Aqui eu acho que eu não preciso nem explicar, né? Ele está explicando que Deus é o Deus agora para todos. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, ele está dizendo, os dois são justificados pela fé. Tanto o judeu era no passado pela circuncisão, como aqui o gentio que não se circuncida mais, porque a aliança agora já não é mais a circuncisão. Não para nós que não somos judeus, né? Não para nós que não somos judeus, a aliança é o batismo, é a aceitação pública de Jesus como nosso Salvador e Remidor. Então ele está dizendo assim, a fé é para todos. Pela fé todos se salvarão. É isso que Paulo está querendo dizer. E aqui, irmãos, aqui é o último aqui. Anulamos, pois, a lei pela fé? Olha, colaborando a explicação que eu dei lá. A gente vai anular então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Ou seja, pela fé em Cristo, se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como Jesus deu, 2 mandamentos só que Jesus deu, nós estamos, irmãos, cumprindo toda a lei. A lei não era não matarás, não darás falso testemunho, não roubarás, não era isso? Se você ama o teu próximo, você vai fazer isso? Se você ama o teu próximo, você vai levantar ídolos? Que não seja que Deus falou para não levantar? Se você ama a Deus, você vai levantar ídolos? Não. Então, quem cumpre esses 2 mandamentos de Cristo, automaticamente cumpre toda a lei. A lei que Deus estabeleceu. E não os 600 e poucos preceitos que foram subscritos pelos fariseus e escribas. Por isso que Jesus falava tanto quanto os fariseus e escribas. Porque eles acrescentaram a lei de Deus, né, para tornar a lei mais acessível, porque eles viam com o olho da carne. Glória ao nome santo de Deus. Irmãos, esse texto aqui, irmãos, ele abre os teus olhos hoje. Impossível você não ter entendido aqui. Você pode ler a Bíblia. Você não vai entender do jeito que eu expliquei para você aqui. Linha por linha, parágrafo por parágrafo. O que Jesus está querendo dizer, irmão?
Que não é, irmãos, pela nossa sabedoria humana, não é pelo nosso entendimento humano, é pelo entendimento que Ele estabeleceu. Ele colocou no nosso coração, é a fé, irmãos, é o principal caminho para se salvar, pela fé em Cristo Jesus, sem a qual esta fé ninguém verá Deus. Vamos citar um exemplo disso? Porque a Bíblia responde a Bíblia. Estavam os discípulos reunidos, Jesus já tinha sido crucificado. Jesus apareceu no meio deles. Mas Tomé não estava lá. João, senta lá, está acabando. Jesus foi embora de novo. E Tomé chegou. Tomé não estava por algum motivo. Foi comprar pão, alguma coisa. Tomé chegou, os discípulos tudo alvoroçados. Ele, o que está acontecendo aqui? Jesus estava aqui no nosso meio. Ah, vocês estão falando. Vocês estão de palhaçada. Eu não acredito, não sei. Esse é pro incrédulo, tá? Acredite nos teus irmãos, hein? Porque se ele estiver mentindo, Deus vai tomar julgamento nele, não em você. Se ele estiver dizendo a verdade, o julgamento vem sobre ti. O que aconteceu? Outro dia, passou poucos dias. 3 dias, alguma coisa assim. De novo estavam reunidos os discípulos. Tomé estava lá no meio. Jesus apareceu de novo. Jesus já apareceu no meio deles. E chamou quem? Nem conversou, nem falou paz entre vós. Tomé, vem aqui. Tomé, por certo, estava distante, como ele sempre estava, falando metaforicamente da fé. O Senhor falou, vem aqui, Tomé. Tomé veio. Ele falou assim, ó. Tomé falou antes assim, ó. Eu não acredito que Jesus estivesse no meio de você. Se eu não colocar a mão nas feridas dos pregos da mão dele e não tocar o seu lado perfurado por lança, eu não acredito. Então quando Jesus falou, vem aqui na frente, Tomé. Põe a mão na ferida. Toca aqui do lado. Quando o Tomé fez isso, irmão, Tomé já caiu do joelho. Mestre, Rabone, Rabai, né? Jesus olhou para ele e falou, Tomé, você creu porque você viu. Bem-aventurados os que virão depois de você. Quem que ele está falando, irmão? Nós. Eles não vão me ver. Mas pelo ouvir da minha palavra, pelo ouvir dos relatos, pelo ouvir das escrituras, eles crerão. O Senhor hoje te chama, irmãos, de bem-aventurado. Glória ao nome santo do Senhor, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. É este mesmo Jesus, irmãos, que continua operando milagres no nosso meio. É este mesmo Jesus, irmãos, que continua fazendo, irmãos, com que nós, mesmo nos nossos piores dias, mesmo nos piores cenários da vida, nós continuamos firmes, fiéis, nós continuamos buscando, ainda que tem dia, irmão, que nós ainda duvidamos da fé. Sabia que vai ter dia que você vai duvidar da fé? Isso é normal. É um ciclo, irmãos. Tem dia que você está mais crente, tem tempo que você está mais crente, tem tempo que você está menos crente, e isso é normal. Irmãos, a vida nossa e a fé nossa é igual aquele aparelho de coração do médico. Sobe, desce, sobe, desce. É assim, irmãos. Vai ter dias que a sua fé vai estar mais fortalecida, vai ter dias que vai estar mais... E Paulo fala sobre isso. Ele fala assim, quando eu penso que eu estou fraco, aí eu estou forte. Por quê? Porque eu vejo a minha incapacidade e vejo que se não for Deus eu não consigo. Porque se não for Deus, ele não vai fazer assim, ó. Quando nós estamos lá embaixo, Deus levanta nós para cima. Aí nós cai de novo, Deus puxa nós para cima, aí nós cai de novo. Sem Deus ela vai fazer assim, ó. Por quê, irmãos? Porque nós vamos estar mortos. Sem Deus, irmãos, sem Cristo, nós vamos estar mortos. Nós estamos na terra só para cumprir a sentença. Sem Cristo, irmão, nós estamos na terra só para cumprir a sentença de Adão. Do pó veio e do pó retornará. Só isso. Com Cristo, irmãos, nós estamos esperando. Vinde bendito do meu Pai, para o lugar que vos tenho preparado antes da fundação do mundo. Porque eu tive fome, né? Me desse de comer, eu tive sede, me desse. Senhor, mas nunca fizemos isso. Quando você fizer isso para um dos meus pequeninos, quando você suprir um dos meus pequeninos, você está fazendo para mim mesmo, acumulando riquezas nos céus, onde a traça não vai comer e nem a ferrugem corroer. Irmão, aonde você está acumulando a sua riqueza? Eu preciso ganhar mais dinheiro, porque eu preciso comprar isso e aquilo. E se o Senhor vier e chegar o seu dia dos acertos de conta, aonde você levará essa tua fortuna na terra? Porque aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração, disse Jesus. Seu coração está em Cristo, seu tesouro está no céu.
Seu coração está na avareza, teu tesouro é o sepultamento na terra. Você não vai levar nada, nem uma moeda de ouro. Porque se alguém vê, quando você estiver sendo sepultado, alguém jogar uma moeda de ouro no seu caixão, quando todo mundo for embora, o próprio coveiro vai lá, vai te desenterrar para tirar a moeda de ouro que está lá. Não vai nem respeitar os teus ossos, nem a tua sepultura. Como a gente vê os caras abrindo, depois de milênios, a sepultura dos faraó. Olha, irmãos, os faraó morreram na glória, cheio de ouro, coroa, Tutancâmon, o sarcófago de ouro. Adiantou? Quando acharam os homens que fizeram, violaram a sua sepultura, violaram o seu recinto de paz. Porque os que os homens acharam estão no museu, os arqueólogos. Mas antes dos arqueólogos chegaram os saqueadores. Sabia disso? 90%, irmão, dos tesouros arqueológicos foram saqueados por saqueadores antes do que está no museu. E sabe o que eles fizeram? Derreteram o ouro. Derreteram, irmãos. Acabou-se a memória. Acaba-se a memória do homem, irmãos. Acaba. Você vai lá no Egito, é bonito. Tem as escrituras, o nome dos faraó. Mas com o tempo a pedra vai desgastando. O nome vai sendo apagado. Mas tem um lugar, irmãos, sem que o nome não será apagado. O livro da vida. Esse livro, ele não será apagado, o seu nome. Antes, irmãos, quando você for coroado, o seu nome vai ser gravado na coroa de ouro. Na tua coroa de ouro. Metaforicamente falando, será gravado o teu nome. A aliança eterna entre Deus e ti. E Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Ele não vai ter no céu subalterno. Às vezes a pessoa acha que lá no céu nós vamos ser empregados. Não. A palavra diz que nós vamos ser igual a Ele. Igual a Ele. Por isso, irmãos, que é difícil. Nós estamos passando por uma provação para sermos aprovados pela maior universidade de todos os tempos. A Universidade Universal Celestial. Por isso que a nossa sabedoria, irmãos, é bom a gente estudar as Escrituras, pegar um irmão que sabe mais para nos instruir. Esse é o papel do presbítero. Mas, irmão, se você quiser estudar a Escritura como um livro literário e histórico, ele não vai deixar de ser um livro literário e histórico. Mas se você, irmãos, estudar as Escrituras com o intuito de entender a voz de Deus, deixe o Espírito Santo te guiar no ensino. E você vai ver a diferença. Porque ninguém, irmãos, nenhum homem com todo o seu conhecimento foi capaz de chegar no planeta vizinho. Quanto mais se chegar no monte de Deus, no trono da glória de Deus. Quem poderá se subir no monte de Deus? Os escolhidos de Deus. Porque Cristo nos mostrou o caminho. Ele falou, eu vou primeiro, vou preparar a morada para vocês, depois eu venho buscá-los. Então, irmãos, entrega a tua vida nas mãos de Deus. Aqui o apóstolo São Paulo, irmãos, ele nos mostrou claramente em Romano. E a gente está vendo o evangelho aí na internet, distorcendo esse texto. Porque só pegaram o versículo, irmãos. Todos pecaram, destituídos estão. Mas foram instituídos através de Jesus Cristo. E é só através de Cristo. Então, irmão, eu não preciso fazer obra para me salvar? Não. Porque a única obra de salvação é de Cristo. Mas um salvo de Cristo. Qual que é o sinal de um salvo? As obras se manifestam no salvo. Então, de qualquer maneira, um salvo produz obras. As suas obras não se chegam a Deus. As obras de Cristo já estão lá. E não precisa, irmão, se preocupar. Ah, eu preciso fazer isso, parar de fazer isso para batizar. Para se batizar, irmão, você só tem que crer em Cristo. Quando você creu em Cristo, você confessa a fé para outras pessoas. Esse é o batismo. E a aliança já está estabelecida. A partir desse momento, você já tem Jesus como seu intercessor no céu. E o que ele deixou aqui na terra para nos guiar? Irmão, o Espírito Santo mora com nós. Você tem que entender isso. Quando Jesus foi, ele deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo mora na terra. Ele quer voltar para o céu, irmão, mas ele está aqui. Ele vive aqui. Ele foi colocado aqui para nos guiar. O Espírito Santo não vem do céu e volta para o céu. Ele pode ir na presença de Deus. Mas a missão dele é aqui. A mesma coisa que Cristo fez, o Espírito Santo faz hoje. Então Cristo não voltou ao céu? E ele deixou quem para guiar nós? O Espírito Santo. Ele falou, não é eu que estou falando. Então o Espírito Santo fica na terra. Ele é, irmãos, para nós guiar.
E é da mesma essência, irmãos, de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um Deus, três essências. Três naturezas, um Deus. Então hoje é o Espírito Santo que nos guia. É o Espírito Santo. Façamos tudo em nome de Jesus. Por quê, irmãos? Porque esse foi o nome que nos comprou. Esse foi o nome que nos comprou, irmãos. Jesus Cristo é o nome que comprou a nossa salvação. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo para vocês entenderem. Vou dar um exemplo. Você compra uma propriedade. O que você faz? Você registra no teu nome. Quando nós batizamos, somos propriedades de Cristo. E o Espírito Santo vem outorgar, vem buscar em nós o selo, irmãos, o certificado que nós somos de Cristo. E a partir daquele momento, Ele trabalha em nós, irmãos. Ele que nos guia, é Ele que nos dá entendimento, é Ele que nos dá conhecimento, é Ele que revela para nós as Escrituras. Irmão, não tem outro evangelho para te pregar. Esse é o evangelho bíblico. Esse não é o evangelho de narrativa que está na internet. Não é, irmãos. Não é. Então, irmãos, esta é a palavra que o Senhor vem nos dando hoje. Hoje foi uma maneira mais instrutiva, né, irmãos? Não foi aquela, irmãos, aquele, como que fala, aquele estrondo que às vezes Deus dá aqui. Hoje foi de uma maneira mais instrutiva. É assim, irmãos. Em parte pregamos, em parte ensinamos, e em parte profetizamos. Isso significa, irmãos, que o Espírito Santo que inspirou aos homens essa leitura é o mesmo que está explicando para nós o que ele quis dizer aqui. Porque Paulo estava falando inspirado, e sem a inspiração de Paulo, irmãos, eu vou fazer confusão teológica. É por isso que as pessoas não conseguem entender o que ele falou. Mas hoje o Senhor deu para você a forma exata com que ele falou. Como, irmão Tiago, você fez isso? Terça-feira eu estava na minha casa, li esse texto e pedi para o Senhor me responder. Eu li o versículo e falei, Senhor, eu quero a tua mão, eu quero a tua identificação desse texto. Eu não quero. E o Senhor foi me dando. Irmãos, e eu fui lendo as palavras, fui escrevendo aqui no caderno, fui lendo as palavras que eu escrevi com os versículos e vai encaixando, irmãos. Só que as palavras são no nosso dia atual. Não mudei nada, irmãos, que está aqui. Tem exatamente para você o entendimento de Romanos. É assim que nós devemos entender as Escrituras. Irmão, quando eu falo que algumas igrejas têm que dar o conhecimento bíblico, eu não falo da teologia das igrejas. Eu falo disso aqui que eu fiz com vocês hoje em Romanos. É isso aqui, ó. Versículo por versículo. Certo? Certo que na igreja o irmão prega por 20 minutos, por isso que a forma do culto tem que encurtar testemunho, encurtar hino. Porque o principal de um culto é você aprender as Escrituras. É o que nós fazemos aqui. É poucos hinos, não tem testemunho. São 10 minutos da participação de todos e 50 da explanação da palavra, que é o que nos vai levar ao céu. Então é isso, meus irmãos. Não precisa fazer teologia, ser PhD em teologia, não. É pegar o que você leu e explicar ele, para que as pessoas consigam entender. Porque o que nos vai vivificar é o Espírito Santo. Não é? As Escrituras é o quê? É o nosso guia. É como se eu tivesse aqui, ó. Eu peguei, escrevi, depois eu vou ler para mim não esquecer, lembrando que o Espírito Santo quer falar conosco. E aonde que eu vou lembrar o que o Espírito Santo quer falar comigo todo dia? Aqui. Porque foi ele que inspirou os homens daqui a escrever. Então eu espero que vocês tenham entendido a palavra de hoje. Irmãos, hoje eu fui mais, como que eu falo? Mais didático. Porque às vezes requer, irmão. Em parte pregamos e em parte profetizamos. Esta é a palavra que o Senhor tem nos dado nesta manhã. Deus seja louvado. Amém. Agora nós vamos